Legal, minha gente, estamos chegando pela televisão Transamérica com mais um programa Bate-Papo. A todos, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. No programa de hoje nós vamos falar sobre hipnose clínica. O que é hipnose clínica? Onde surgiu? Para que ela serve? O que é possível tratar através da hipnose clínica? Então acompanhe comigo na tela do programa Bate-Papo essa matéria que fizemos para você ficar bem informado. Bom, nós viemos nesse mundo para sermos felizes. E a gente acompanha que o nosso maior vilão, muitas vezes, é o nosso pensamento, que acaba derrotando muitas pessoas. Bom, para falar desse tema hoje, nós estamos fazendo um programa especial, é o nosso programa Bate-Papo, hoje visitando aqui o Ricardo Bayer, ele que é hipnoterapeuta, e vai nos contar então um pouquinho dessa ferramenta, a hipnose, a origem, da onde veio, para que é, o que pode tratar, será que tem contraindicação, como é que funciona a hipnose? Então, Ricardo, professor Ricardo, vai nos contar. É isso, Ricardo? Isso mesmo. Sou terapeuta, dou aula de hipnoterapia também, então a gente vai fazer esse bate-papo falando sobre hipnoterapia. Estou bem feliz. Você falou sobre felicidade. Nós viemos nesse mundo para sermos felizes, né, Ricardo? Exatamente. Você falou um pouquinho do que é a minha meta, o meu objetivo. O meu objetivo, a minha missão é buscar ajudar as pessoas a encontrar o equilíbrio biopsicossocial de sua vida, que é um pouquinho de ser feliz, né? Então esse é o meu objetivo, minha meta. Tá? As doenças psicossomáticas, elas são muitas vezes patologias sombrias, mas que não deixam marcas, né? Se a pessoa vai muitas vezes no médico, faz exames, não aparece. E ela está com aquele sofrimento interior, aquela angústia, e busca muitas vezes os porquês, né? Os porquês. E ela não encontra, né? Como que através da hipnose você pode auxiliar a pessoa a encontrar esse ponto de equilíbrio? Bom, quando você está falando em doenças psicossomáticas, vai ter um universo enorme, né? Se a gente pensar o que é psique, psique é uma palavra que do latim ela vai ser espírito e do grego significa alma. Quando você está falando soma, significa corpo do grego. Então, é a alma batendo no corpo, é o espírito batendo no corpo. Isso é psicossomático. Então, como é psicossomático, a hipnose, o objetivo dela é trabalhar com as questões da psique e do corpo. Ela trabalha com os dois. Tanto com aquilo que é a causa, buscando a causa, por que é que isso está acontecendo, e aí a gente pode ter técnicas de regressão, onde você pode ir na causa, você pode ter técnicas apenas de uma conscientização, leva o paciente a um relaxamento bastante grande, onde ele pode refletir sobre as questões dele. Como eu posso trabalhar também com o sintoma. Então, por exemplo, eu tenho a causa, eu fumar pode ser uma questão psicossomática, né? Eu fumo porque a minha ansiedade está enorme, e a minha ansiedade está enorme por causa de um medo que eu tenho de uma situação da vida. Então eu vou trabalhar a causa, que é qual é esse medo, e vou trabalhar ao mesmo tempo esse comportamento de fumar, que além de ser por causa de medo, virou um comportamento. Então a hipnose vai trabalhar nesses dois campos. O ser humano é um corpo bastante complexo, né, Ricardo? Sim. E na nossa caixa preta, né, fica muitas vezes arquivado coisas que muitas vezes nós nem imaginamos. Sim. Eu costumo pensar que é como se fosse um HD de um computador, né, que a gente vai jogando ou nem sabe que colocou algumas coisas lá dentro e uma hora ou outra aquilo lá... É isso? Isso mesmo. Através dessa ferramenta, você consegue liberar espaço no HD? Sim. Liberar... Não, pera um pouquinho. Liberar espaço é uma palavra... Não precisa liberar espaço, porque esse HD, ninguém sabe o tamanho do espaço que é. Então eu vou refazer, até mesmo porque as memórias são necessárias. Sim. Mas eu tenho que saber conviver com o meu passado da forma que eu vivo uma vida presente, harmoniosa. Porque quem não tem passado, não tem presente. Exatamente. Então a ideia é ressignificar. Então, ressignificar, esse é o termo. Esse é o termo. O termo é ressignificação. Porque, por exemplo, vamos dizer que você estivesse falando, você fez a pergunta de liberar espaço no HD. Exatamente. Eu vou trazer uma outra pergunta que as pessoas fazem para mim que é parecido com isso.
Ricardo, tem como com a hipnose eu esquecer alguém? Né? Então, é uma pergunta que as pessoas me fazem, né? Sei lá, tiveram um relacionamento que não querem mais saber daquela pessoa. Teve um casamento que terminou, um relacionamento, e aquele sofrimento latente. Não consigo esquecer a pessoa amada. A gente brinca assim porque não é com a gente, mas quem já sofreu de amor sabe que é uma dor que perdura e muitas vezes a pessoa não trata, acaba levando a crimes que a gente vê por aí, né? Crimes passionais. Crimes passionais. Então a gente fala brincando para se tornar algo mais fácil de chegar à casa do telespectador. Mas vamos voltar no mérito. É possível ressignificar usando como exemplo esse amor perdido, mal resolvido? Esse esquecer alguém. Esse esquecer alguém? Esquecer não dá. Você não pode esquecer nada na tua vida, né? Nem deve. Sempre vai estar presente. Senão eu estou desconstruindo você mesmo. Claro. Né? Então não é uma sacada nem possível e nem inteligente. Né? Mas ressignificar sim. Dar um outro valor para aquilo. Não deixar aquilo mais sofrer. Né? O que aconteceu não tem mais importância. Ou não interfere mais na minha vida Isso, atual. Não interfere mais. Não vai mais deixar eu tomar as atitudes ansiosas. Eu vou pegar um exemplo então, vou pegar nessa tua deixa aí. Por que a pessoa, quando está imbuída nesse processo, dando ainda esse case amoroso aqui, ela por si só não consegue se liberar e muitas vezes ela se faz necessário usar as ferramentas de uma terapia, seja hipnose ou outra equivalente que existe. Por quê, Ricardo? Bom, geralmente a questão não é mais uma questão de dependência do que exatamente de amor. É assim que eu vejo. É como se eu não me amasse. E aí eu preciso ficar preso naquilo. Geralmente nos processos terapêuticos, quando a gente está falando de questões de relacionamentos e relacionamentos que acabaram e a pessoa ainda está sofrendo por causa daquela pessoa que se foi, a gente vai chegar sempre num denominador comum. A pessoa consegue se conscientizar de que na verdade ela não estava se amando e ela pode sim se amar tanto ao ponto de se perceber em um novo relacionamento, ao ponto de não querer alguém que não a quer. Perfeito. Né? Então geralmente vai cair nesse campo. Bom, nós demos um pequeno exemplo, né? Um case, por exemplo, alguém que sofre de amor, mas poderíamos trazer aqui como exemplo, a gente fala através de exemplos para ser mais fácil o telespectador entender. Tem pessoas que se preparam, por exemplo, Ricardo, para tirar a sua carteira de habilitação. Sim. 1 ano, 2 meses, se prepara, vai lá, chega lá no teste do Detran e toma bomba. Né? Ou tira a carteira do Detran, bonitinho, está habilitado, só que não consegue entrar dentro do carro, trava tudo. Sim. Não, mas parece piada. Pô, mas você não consegue dirigir, não aprendeu? Ou como as pessoas brincam, tirou a carteira pelo computador, né, pelo correio, enfim. Mas só quem está sofrendo o problema sabe, né, do que está enfrentando. É possível, através dessa técnica que você utiliza, da hipnose, ajudar esse tipo de pessoa? Sim. Isso é um caso comum em consultório. Acontece muito. Muitas pessoas que têm carteira, não conseguem dirigir, ou que já fizeram todas as aulas lá na prova, no teste do Detran com o instrutor, vai que é uma beleza, mas chega na hora, não passa 5 tentativas, 4 tentativas, está vencendo o prazo, tem alguns prazos lá que as pessoas me falam, está vencendo o prazo e não consegue. Dá para trabalhar sim, e as questões sempre, geralmente vai cair em crença limitante. Então, por exemplo, a pessoa, talvez muitas vezes ouviu uma frase do pai: você não consegue, você não dá conta desse negócio. E esse inconsciente, ele acredita nisso. Ficou gravado. Exatamente, ficou gravado essa crença limitante. Isso não é para você. Né? Quando você sair no trânsito, tome cuidado porque esse trânsito de hoje é terrível. Não adianta você cuidar de você. Porque tem um monte de gente que não está cuidando, e aí vai acontecer derrota, vai acontecer desastre, não adianta nem você se cuidar. Então são crenças limitantes que estão tão presas naquele inconsciente que a pessoa não consegue, ela pode até falar, não, eu posso, eu consigo, mas ela está só falando no nível consciente. Quando a gente está fazendo terapia de hipnose, com a técnica da hipnose, a gente está tentando ir lá naquele inconsciente e ressignificar essas frases, essas crenças limitantes. Sim, eu posso. Sim, eu tenho direito de dirigir nesse trânsito como todo mundo tem.
Nós temos dois exemplos, mas eu podia citar o caso do meu cinegrafista aqui, né? Nós estamos aqui no sétimo andar? Não. 14º. 14º andar, viu como é alto? Tem pessoas que têm verdadeira fobia, como é o caso do meu cinegrafista, tive que quase que trazer ele pela janela aqui, de entrar no elevador. Sim. É verdade, ok, lugar fechado, que é a claustrofobia. É claustrofobia. É tratável? Sim, é completamente tratável. Bom, nesse sentido é importante a gente entender qual é a diferença de fobia e medo. O medo é necessário. O medo é a preservação da espécie. A gente precisa de medo. Claro, Sem medo a gente ia fazer um monte de coisa aí e ia morrer logo. Mas o medo exacerbado, ele foge. Mas o medo é racional. O medo é explicável, ele tem sentido. Ele realmente me protege. E é necessário? É necessário. Okay. Sem medo eu não vivo. Né? Agora, a fobia ela é irracional, ela não tem explicação, ela é exagerada. As pessoas olham e falam assim, nossa, mas não vai acontecer nada. Por exemplo, se eu entrar no elevador, eu sei racionalmente que não vai faltar ar lá dentro, eu sei que em algum momento ele abre. Isso é racional. Mas, Ricardo, pela tua experiência de consultório, as pessoas sabem o que aconteceu para acontecer esse medo, essa fobia? Ok. Elas sabem ou não? Às vezes sim, às vezes não. Ok. Então, às vezes as pessoas chegam no consultório e falam assim, às vezes elas falam, eu acho que eu tenho essa fobia por causa daquele dia que a minha mãe me prendeu naquela sala e assim eu não conseguia abrir aquela porta e eu estava sozinho lá dentro. Okay. Ou seja, foi uma questão traumática. Ela tem aquilo muito claro dentro dela. Mesmo que ela tenha claro, não necessariamente é aquilo. Mas a gente vai usar aquilo como gancho. Às vezes ela não sabe. Não sei de onde eu tenho isso. Parece que eu nasci com esse troço. Aí a gente, inclusive, eu utilizo a regressão. E a regressão vai levar ela, a gente busca encontrar o momento mais traumático em relação àquilo. E aí vai levar ela mais lá anteriormente. Às vezes aquilo pode nem ser verdade naquele momento, mas a gente vai usar como gancho aquele Perfeito. Momento. Bom, nós temos apenas 3 exemplos clássicos, né? De tantos, muitos mais que o ser humano, esse mecanismo complexo, né? Isso. Está sujeito. Mas nós vamos fazer uma pequena pausa. Aí na sequência o Ricardo vai nos contar então como é que funciona a técnica, qual é a duração, qual é o mecanismo para essa técnica poder ajudar essas muitas pessoas que precisam voltar a ser felizes, né, Ricardo? Isso mesmo. Só um minuto, já voltamos. Muito bem, gente, nós vamos chamar agora um breve intervalo comercial. Na volta, continuamos falando então desse tema bem interessante que é a hipnose clínica. Já voltamos em um minuto. Legal, gente, você está assistindo o programa Bate-Papo, então nós vamos voltar agora para a clínica de hipnose para dar continuidade a esse assunto bem interessante. Roda o VT. Muito bem, gente, Ricardo Bayer vai contar para a gente então como é que funciona a hipnose. No primeiro bloco você viu que citamos 3 exemplos, né, de como o ser humano pode sofrer muitas vezes por detalhes pequenos. Mas como é que funciona a hipnose na prática, Ricardo? Explica para a gente. Ok. Para isso eu vou dizer o que significa hipnose, né? Hipnose está certo que é um nome que significa hipnos, que vem do deus do sono. Então isso foi cunhado por causa de uma ideia que existia de que hipnose é quando eu estou dormindo. Hoje já se descobriu, já se entende que não é nada de dormindo, é transe. Okay. Né? Então hipnose pode ser chamado aquilo que conduz ao transe, né? Então qualquer técnica que conduz ao transe é chamada de hipnose. Uma música, um processo do terapeuta que ele sabe os caminhos para se conduzir ao transe é um processo hipnótico, um cheiro, isso tudo pode ser hipnose. Mas hipnose também a gente pode chamar do próprio transe. Então estou em estado de hipnose, então é o transe. Então pode ser a condução como o estado. O estado de hipnose, que é aquilo que é transe, é mais ou menos assim. Quando a gente está acordado, esperto, ativo, pensando, analisando, julgando, é o estado de vigília. Que se a gente colocasse num PET scan, leituras, a gente vai ver ondas cerebrais, bastante ondas cerebrais. Né? Vai estar bem ativo aquele negócio, intenso. A próxima onda cerebral
quando a gente rebaixa o nosso estado, então eu vou lá relaxando, a próxima onda cerebral é a onda, a primeira é beta, tá? Essa ativa. A próxima é alfa. Essa onda, então, inclusive é boa dica para o pessoal aí, que gosta de estudar, que precisa estudar para concurso, essas coisas assim, é bom entrar em onda alfa para estudar, que é uma onda um pouquinho abaixo da beta. Uma dica para estudar em onda alfa é colocar música barroca, instrumental barroca. Se você colocar também no YouTube lá, músicas com ondas alfas, você vai encontrar um monte de musiquinha. Pode ajudar a estudar. Ela propicia esse estado concentração. De concentração. Isso, exatamente. A próxima onda, que é mais tranquila ainda, é a onda teta. O objetivo da hipnose, dessa condução ao transe, é atingir a onda teta. Eu já entro na onda teta de volta, para que serve isso? Mas depois da onda teta, só a feito de curiosidade, vem a onda delta, que é quando eu estou dormindo. Aí está bem suave mesmo. Então a onda delta é aquele espaço quando eu peguei no sono, eu dormi. Isso eu estou falando para efeito didático, para o pessoal entender, perfeito. Tá? Tem vários níveis de ondas. A palavra transe é uma palavra que vem do latim, que é transitório, transis, que significa o espaço transitório entre essa vigília e esse estar dormindo. O objetivo de a gente entrar nesse transe, ou seja, naquela onda teta, é que naquele momento eu não estou tanto em vigília. Ou seja, eu paro com as defesas, eu me permito. Eu me permito. Que você falou que a primeira onda eu estou em alerta, né? Exatamente. Os ciclos estão ali pulsando. Então, toda e qualquer pergunta seja do psicólogo, do terapeuta, eu vou meio que ficar na defesa. Então não vou me permitir. E por mais que eu possa dizer que eu não estou na defesa, não, eu estou aqui e tal, o inconsciente deixa você na defesa. O consciente e o inconsciente fazem aquela proteção e deixam você o tempo todo na defesa. É como se eu dissesse para uma pessoa que uma pessoa que gosta de comer bastante, ela come o dia inteiro, e eu falo para ela assim, a partir de hoje, você vai comer menos. Você vai conseguir comer só aquelas refeições que o nutricionista te indicou, né? E aí a pessoa vai olhar para minha cara em vigília e vai assim, coitado, eu tenho 42 anos, já estou fazendo esse regime há tanto tempo, ele vai falar isso para mim? Ele não me conhece, ou seja, já veio com as defesas. Exatamente. Que é muito comum no ser humano. O que é comum, a gente precisa das defesas também, né? Mas em transe, eu posso falar essa mesma verdade, entre aspas, e isso pode ser melhor internalizado. Então a partir de amanhã eu só vou comer aquilo que o nutricionista me indicou, então a partir de amanhã eu só vou comer aquilo que o nutricionista me indicou. Aí a pessoa pergunta, mas eu estou permitindo que o meu cérebro, os meus pensamentos, meu psique, seja comandado pelo hipnólogo? Legal! Será que eu vou ser refém do hipnólogo? Ele vai me mandar fazer o que ele quer e não o que eu realmente quero e sou? Ele vai mudar meu estado de espírito? Ele vai descobrir os meus segredos, a minha senha do banco, as minhas intimidades, ele vai me desmascarar? Eu falo isso por quê? Porque nós somos assim, né? Sim. Nós temos medo do desconhecido. E eu acho que é assim que funciona, Ricardo. Sim, nós temos a nossa individualidade. Mas eu quero que você desmistifique e explique para o pessoal que está nos assistindo essa questão. Ok. Apesar de eu estar suscetível a sugestões diretas que o hipnoterapeuta pode fazer, lembra que eu falei que é um estado transitório. Né? Se ele é um estado transitório, o consciente está ligado. Eu não estou em estado de coma. O consciente está ligado. Então, eu vou permitir só aquilo que não ferir questões morais, éticas, físicas. Então, a partir do momento que eu perceber que o terapeuta ou a pessoa, ou o hipnotista que estiver me conduzindo está ultrapassando um limite... Está usando de má fé ou alguma coisa? Exatamente. Não só de má fé, já explico uma outra situação. A partir do momento que eu perceber que ele pode estar fazendo alguma coisa que possa me ferir ou que eu não quero que ele ultrapasse, eu já saio desse É um mecanismo de defesa natural. Tranquilo, não tem risco nesse sentido. Né? Mas não só usando de má fé.
Eu posso, como terapeuta, estar induzindo você ou sugestionando você a uma coisa que era positiva, mas naquele momento de transe você percebe, nossa, mas se eu deixar isso aqui passar, eu vou perder umas coisas que eu gosto. E aí, às vezes, no processo terapêutico, eu posso, inclusive, não internalizar aquilo. É a lei da escolha. Exatamente. Ok. Exatamente. Então, às vezes a gente vai induzir uma pessoa, ou sugestionar uma pessoa a uma situação positiva, que ela concorda, mas aquilo não entra... Mas ela chegou num caso real, apesar de ser antagônico, que ela achou o ponto de equilíbrio, o ponto comum, é o pesar da balança. Sim, ela pelo menos compreendeu. Compreendeu, né? Ela pelo menos... Que ela vai ter que optar entre esse Isso, e esse. Isso. O que você falou, optar, é uma das grandes sacadas de um consultório, de um processo terapêutico, é decidir. Okay. A palavra decidir vem do latim, que significa cisere. Vou fazer mais uma pergunta, eu tenho certeza que quem está em casa assistindo faria a você. Ok. Mas Ricardo Bayer, eu vou ficar refém 10, 12 anos do meu terapeuta? Vai ter um início, meio e fim esse tratamento? Porque todos nós somos pontuais, né? Sim. A gente quer alguma coisa, de hoje. o mundo, mas nós queremos com data marcada. Né? Eu quero sentir uma melhora, eu não quero ficar refém de qualquer tipo de prognóstico. Como é que funciona nesse caso? Ok. Primeiro que terapia é algo que, sim, eu indico que as pessoas sempre procurem terapia ao longo da vida toda. Okay. Tá? Terapia. Ok? Eu tenho meu terapeuta. Inclusive aconselho que quando você procurar um terapeuta, entenda que o teu terapeuta tem que ter outro terapeuta. Claro. Afinal de contas ele é ser humano. Mas com os meus pacientes, a grande maioria dos terapeutas, dos hipnoterapeutas, eles vão trabalhar de maneira pontual. A grande maioria dos hipnoterapeutas trabalham com, se eu não me engano, a maioria está hoje com 6 sessões, com norte de 6 sessões. Eu chamo norte de 6 sessões. Não é que aquilo é a mágica da coisa que vai trazer tudo, mas é o norte. Eu começo hoje e vou trabalhar 6 sessões. Eu particularmente gosto de 8 sessões. Até mesmo para você avaliar e quem está se submetendo bem, isso, poder majorar o que está acontecendo. Isso, exatamente. Eu trabalho com 8. Tem alguns que trabalham com 2, com 3 sessões, aí vai de cada um. Naquele período em que a gente coloca aquele norte, sim, a gente vai dar instrumentos, vai dar conscientizações, a pessoa vai poder perceber coisas e vai poder ter bagagem para tomar decisões e tomar conta da vida dela. Às vezes tem pessoas que falam para mim, Ricardo, eu preciso continuar com você, não posso parar nessas 8 sessões. E beleza, a gente continua, às vezes de maneira mais espaçada, de maneira mais tranquila. Tem pessoas que vão fazer, vamos fazer mais 8, mas no primeiro momento eu coloco no norte de 8 sessões. Ela pode ser preventiva? Porque nós chegamos Sim. aqui no primeiro bloco, novamente, nós falamos 3 cases, né? 3 patologias, vamos entender assim, 3 problemas que alguém gostaria de resolver. Falamos do amor, falamos de problemas de pessoas que não conseguem tirar a carteira no Detran e mais uma que não me lembro agora. Mas se a pessoa não tem um problema pontual, ok, mas ela quer fazer, digamos que assim, uma prevenção, um bate-papo, eu não gosto nem da palavra aconselhamento, mas um bate-papo, um esclarecimento. É possível essa ferramenta, Ricardo? Eu vou colocar um outro elemento aí que seria uma terapia positivista. Vamos dizer assim. Por exemplo, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha profissão e eu me dou bem na minha profissão, eu tenho sucesso como profissional, ganho bem, eu tenho minha família, está tudo equilibrado, está tudo legal, minha saúde, eu me exercito, eu me alimento bem. Mas, Ricardo, eu preciso alcançar horizontes maiores, eu quero mais. Afinal de contas, eu estou vivo. Inclusive, enquanto eu estou vivo, eu evoluo. Tem que sonhar. Eu preciso evoluir. Claro. Então, sim, tem muitas pessoas que procuram com esse objetivo de falar assim, eu preciso evoluir mais. E nós vivemos aí tem um autoconhecimento também. Nós vivemos num mundo extremamente competitivo, né? Sim. E muitas vezes tem 200 mil pessoas dizendo que você não pode e só tá você que acredita, né? Sim. Que é normal do ser humano, né? Aquela competitividade, não vai dar certo, aquele negativismo, até mesmo no cotidiano, através dos jornais, da televisão, você vai absorvendo aquele negativismo, tudo que acontece, né? No orbe, né? Sim. E se você não
usando um termo popular, não desopila o fígado, você acaba se tornando um veneno, né, Ricardo? Com certeza. Inclusive, na área da terapia positiva, eu hoje acompanho a Rosane, que ela é uma atleta olímpica. Ela hoje está na Europa em campeonato de tiro e trabalha nessa parte esportiva. E existem muitos esportivos. Eu trabalhei com um rapaz de velocross, com pessoas para corrida. Seria um reforço de performance? Sim, eu trabalho daí eu vou trabalhar com crença limitante. Eu posso mais, eu consigo mais, eu vou além. Bacana. Então é o seguinte, nós vamos chamar mais uma pausa, aí na volta nós vamos pedir para o nosso telespectador se sentir no divã. Ah, legal. Ok? Para ver como é que funciona uma hipnose na prática. Já voltamos em um minuto. Ok. Legal, né? Deixa eu dar um recado para você de casa antes de chamar o intervalo comercial. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de pauta, que tipo de assunto você gostaria de saber. Informação é poder, né? Então mande o seu e-mail aí para transamericatv.produção@gmail.com e mande a sua sugestão de pauta. Agora sim, vamos para o intervalo, já voltamos em um minuto. Gente, nós vamos então agora para o último bloco. Continuamos falando sobre a aplicação prática da hipnose clínica. Acompanhe comigo a matéria. Bem, vamos concluir então o nosso bate-papo com o hipnoterapeuta, o Ricardo Bayer. Isso mesmo. Descendente de alemão, Bayer? Sim, descendente de alemão. E o povo curitibano, e o brasileiro, né? Essa mistura, né? Miscigenação. E eu fico imaginando quantos gostos, quantas opiniões, quantas virtudes, quantos pensamentos, quanta bagagem nós trazemos de geração para geração, de pai, de filho. Um foi ensinado a gostar disso, outro foi ensinado a gostar daquilo. E no final é um turbilhão de emoção misturado hoje com a internet, onde vivemos num mundo globalizado, onde estamos full time conectados, misturado à competitividade. É um barulho danado, né, Ricardo? É um barulho danado. Então eu lhe pergunto, quando é o momento de sentar no divã? Bom, eu acho que pela minha experiência como ser humano e como terapeuta, o momento é quando eu percebo que estou em desequilíbrio. Esse desequilíbrio ele pode ser biológico, né? Eu não estou dando conta do meu corpo, tem alguma coisa errada no meu corpo. Esse desequilíbrio pode ser social. Puxa vida, eu não estou me dando bem no meu trabalho, as pessoas, parece que a relação não está boa, eu estou muito irritado, eu estou muito preocupado, não dá certo. Com a minha família, com os meus amigos, não estou conseguindo estudar. Esse desequilíbrio pode ser espiritual. Puxa vida, eu não me sinto pertencente nesse mundo. Puxa vida, parece que tem alguma coisa que me incomoda lá dentro, na minha alma. E parece que a vida toda foi assim ou não. Então, quando eu me encontro em desequilíbrio no campo biológico, social ou espiritual, eu acredito que esse é o momento de... É o momento do pit stop. Isso. É isso? Exatamente. Dentro desse sentido, o pit stop, eu posso dizer que aqui eu reservei um lugar, o meu consultório, eu inclusive escolhi esse lugar porque é um lugar silencioso. Olha só, a gente está numa sexta-feira à tarde, onde aqui em volta no Batel, está todo mundo correndo, tem milhares de pessoas, carro, todo mundo indo, cada um para um lugar. E aqui está silencioso. Tranquilo. Exatamente. Tranquilo. Por isso o pit stop cabe bem. A pessoa sabe que tem que parar, sentiu a necessidade de parar. Isso. Resolveu. Porque a primeira parte da terapia é o querer. Sim. É isso? Se a pessoa não quer, fica mais complicado. Né? Eu não vou dizer primeira ou segunda, mas eu posso dizer que tem duas partes bastante importantes. São querer e reconhecer. Reconhecer. A necessidade. Isso. Muito bem, aí ela vem no consultório e senta aqui no divã. Uhum. É isso? Isso. Isso aqui não é bem um divã, é uma poltrona. Uma poltrona. Isso, a divã vai mais para psicanálise. Nós acostumamos a conhecer como divã, mas é uma poltrona. Isso. E aí, meu caro Ricardo?
Bom, a primeira sessão, que não é a sessão que a pessoa vem me conhecer. Porque a primeira vez que ela chegar aqui no meu consultório, ela só vai me conhecer. Ela vai falar, deixa eu ver quem é esse cara. Deixa eu ver o que ele fala pra mim. Deixa eu contar um pouquinho para ver se ele não vai falar bobagem para mim. Porque, aí eu pergunto para você, porque a outra parte importante do tratamento é essa relação de confiança. Isso. Tem que ter a química, a empatia, né? Entre o terapeuta e o seu paciente. Isso mesmo. Sem ela não existe. Não existe. Não existe terapia. Tem que ter, o nome técnico disso é rapport. Rapport. Que é uma palavra francesa que significa relação de confiança, entrelaçamento. Ok. Né? E essa tem que ter do paciente para mim, quanto de mim com o paciente. Eu tenho que confiar nele também, né? Perfeito. Não só ele em mim. Então, esse primeiro conhecer, a pessoa vem aqui sem compromisso, eu não cobro sessão nenhuma nessa sessão, nesse momento eu não cobro absolutamente nada. A pessoa pode vir sem compromisso de fazer alguma coisa depois, ela vem só para conhecer e para poder decidir se ela quer ou não se colocar em processo terapêutico. Se ela decidir, tá bom, Ricardo, eu vou fazer terapia contigo, vou entrar nesse barco. Aí a próxima sessão, a primeira sessão que eu vou fazer com a pessoa é uma sessão de anamnese. Anamnese do grego significa uma conversa com fins terapêuticos. Eu vou levantar, e também tem a tradução mais literal da palavra anamnese é trazer a memória. Eu vou conhecer a vida da pessoa. Eu vou querer saber da vida da pessoa, assim, antes dela nascer, quem eram os pais dela, da onde, como que foi essa construção, como foi a gravidez dela, eu quero saber, talvez ela não saiba na hora, mas o que ela souber eu vou anotar. Como foi a primeira infância, como foi a escola, como foi os amigos, como foi a família, que lugar que ela viveu, houve mudanças, não houve, como foi a adolescência, a consolidação de identidade, vou entrar em todas as questões da vida dela. Claro, sempre com respeito, sempre respeitando os limites de cada um, mas eu tenho que fazer isso porque eu sou terapeuta, eu não sou mágico não. Claro. Eu preciso conhecer a pessoa. Perfeito. Eu preciso conhecer a pessoa. E aí, essa sessão é uma sessão só de anamnese. Essa sessão ela tem duração, geralmente, eu posso até chegar a 2 horas em uma sessão como essa. Às vezes eu preciso até mais. Eu vou fazer mais uma sessão só de anamnese. Depois dessa sessão, eu vou ter uma sessão onde eu dou feedback para a pessoa, daquilo que eu estou percebendo, dos padrões de comportamento relacionados à queixa dela, quando existir. E aí, quando eu dou feedback, vou, junto com ela, entrando em conformidade desse feedback. Aí eu começo a trabalhar com as técnicas de hipnose. Eu posso trabalhar com técnicas de regressão, onde eu vou identificar e ressignificar traumas. Esses traumas, de certa forma, já foram identificados lá na anamnese, alguns vão aparecer depois. Mas alguns você pode pegar só depois, na hora da sessão. Alguns traumas. Os traumas. Tem coisas que, por exemplo, a pessoa não lembrou de contar, Isso. mas você pode, através das primeiras sessões, isso. Inclusive, resgatar. Respondendo isso, às vezes tem uma pessoa que está sentada aqui e ela está falando assim, puxa vida, eu tenho uma dor no peito o tempo todo que assim me falta a respiração. E eu já fui no médico e ele falou que está tudo bem. Que é tipo de uma angústia. A tradução do grego da palavra angústia significa peito apertado. Ou seja, ela está angustiada na verdade. E aí eu vou falar, então tá bom, vamos trabalhar essa dor no peito. E dessa dor no peito eu vou levando ao transe, vou levando a uma regressão e de repente ela chega numa situação em que ela está com essa dor no peito lá na escola, o dia em que ela estava para entrar na escola a primeira vez, ela estava com medo do caramba, chorando, e ela fala, nossa, e agora senti exatamente a mesma dor no peito. É como se aquilo fosse o trauma. Então, pelo que eu estou entendendo, existem mecanismos no cotidiano que podem fazer disparar esse gatilho. Isso. É isso? O gatilho é o mecanismo. O gatilho é o mecanismo. Isso. Alguma coisa aconteceu lá no passado que se acontecer algo similar, acaba disparando esse alerta. Isso. Que é o nosso organismo, essa dor na verdade é
É uma luz vermelha, né? Essa dor é um sintoma, de ansiedade. É um sintoma de ansiedade. Ansiedade é algo dizendo que se prepara, tem alguma coisa errada. Perfeito. Ricardo, crianças podem se beneficiar desse tratamento? A gente sabe que a criança vai mais para o lúdico, né? Tem que ter uma pegada diferente, uma tratativa diferente. Mas, no geral, a criança pode se beneficiar dessa técnica? Sim. As crianças, inclusive, elas podem se entregar muito mais para o processo, né? Você falou em lúdico. Uma das coisas que a gente usa em hipnoterapia para a criança é metáfora. Ok. Então eu posso levar essa criança a um relaxamento, e aí eu não vou nem chamar a palavra hipnose, é hipnose também, mas é um relaxamento. Vou levar num relaxamento, e aí, conforme a demanda que aquela mãe está trazendo, geralmente é a mãe ou o pai que vão trazer a demanda da criança, né? Inclusive eles são os responsáveis. Ela está falando, puxa, eu preciso que meu filho seja trabalhado nessa área. Ele tem muita desatenção na escola, né? Ou criança mais nova, meu filho eu não consigo fazer ele parar de fazer xixi na cama. Ele já está lá com 6 anos e continua fazendo xixi na cama, com enurese, né? E aí eu vou trabalhar geralmente com metáforas relacionadas àquela queixa. Pensando novamente no telespectador, no paciente sentado aqui, numa sessão de hipnose, tudo isso é muito sutil? Sim. Porque a pessoa, voltando lá no primeiro momento da nossa entrevista, a gente conversou que nós temos medo do desconhecido. Eu vou dormir lá, será que eu vou acordar? Será que eu vou voltar desse transe? É sutil? Sim, é bastante sutil. Ninguém vai invadir ninguém. Eu não posso invadir a vida da pessoa, eu não posso obrigar a pessoa a fazer absolutamente nada do que ela não queira. Ela só vai se permitir até onde ela deixa, tanto na hipnose quanto no processo terapêutico. Então, por exemplo, uma criança... voltando na criança, tá? Isso é uma postura minha, eu não gosto de tratar crianças com ela sozinha no consultório. Perfeito. Eu gosto que os pais estejam juntos. Acompanhe. Ótimo. Exatamente. Principalmente crianças mais novas. Às vezes crianças lá de 10, 12 anos, a gente vai trabalhando, a gente vai percebendo essa relação de confiança. Para os pais acompanharem e ajudarem na avaliação e na conclusão do tratamento. Mas eu nunca deixo o pai sair daqui. Ricardo, eu vou fazer uma última pergunta para você. Se não der tempo de responder, eu prometo que nós vamos responder no outro programa, porque a pergunta pode ser que dispare um turbilhão de respostas. Ok. Pessoas com dependências químicas podem ser tratadas através da hipnose? Sim ou não? Sim. Sim. Mas é preciso atentar que a dependência química é uma dependência que, para ser tratada, ela precisa de uma multidisciplinaridade. Ok, então aqui será uma das ferramentas. Exatamente. Ok, exatamente. perfeito. Bom, o assunto é bastante complexo, gente. Essa aqui foi uma rápida explanação, até mesmo que eu penso que informação é poder, né? Com certeza. Quando nós sabemos de tudo um pouco, pelo menos, nós temos capacidade de ir lá e pesquisar mais. Se você gostou dessas informações, desse bate-papo que tivemos aqui com o Ricardo Bayer, hipnoterapeuta, e caso você queira expandir seus conhecimentos e conhecer esse trabalho, eu vou pedir para o Ricardo, então, deixar os seus contatos para que você possa ligar, agendar um horário, enfim. Ricardo. Ok. Bom, um contato mais fácil hoje é a internet. www.hipnoseparaná.com.br. Lá vai ter meu telefone, meu WhatsApp, tem link para o meu Facebook, então eu tenho também página do Facebook, que é Hipnose Paraná, e eu estou aqui no Batel, na Avenida 7 de Setembro, pertinho do Shopping Curitiba. Bacana. Hipnose Paraná. Bem fácil de encontrar, né, gente? Ricardo, foi uma satisfação. Okay. Obrigado por ter nos Fiquei recebido aqui nesse espaço bastante aconchegante, silencioso, que propicia uma boa terapia e uma filmagem espetacular, sem barulhos, somente
muita informação. Legal. Obrigado. Obrigado. Joia. Muito bem, né, gente? Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Mais uma vez, então, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Continue na Transamérica. O programa Bate-Papo de hoje fica por aqui. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, tchau!